Quero convidar aqui a pregadora mais linda do Norte e Nordeste. Aleluia. Quero fazer uma oração por ela, para que Deus dê graça em tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que ela estava analisando, para que o Senhor use de uma forma toda especial. Amém? Pai, muito obrigado. Eu te dou louvores. Eu te dou louvores pela vida da minha esposa, Pai, pela postura, pela ajudadora que ela é. Muito obrigado, Senhor. Isso tem agregado muito no meu ministério. E eu glorifico o teu nome. Eu te peço encarecidamente que o Senhor, de uma forma toda especial, dê graça a ela, Senhor amado. Tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que ela viu, Deus, usa de uma forma toda especial. Fala, Senhor amado, os nossos corações. Precisamos e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Uma mulher ia ligar. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem que o Senhor confiou ao nosso coração nessa noite está lá no livro de uma mulher gentia, que Deus deu a oportunidade dela fazer parte da família de Jesus. É o livro de Ruth. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele muda as nossas histórias. Como o presbítero Elisele falou aqui sobre estações, Deus é aquele que muda estações. Louvado seja Deus. Mas não é só sobre Ruth que eu quero falar. Aliás, não é sobre Ruth em si que eu quero falar. É sobre a história de uma família, né? E o título dessa mensagem é Não se mova sem a direção de Deus. Não se mova. Glória a Deus. Faça igual uma irmã de Maceió. Eita, glória. Começou, Jesus. Dá vitória ao teu povo. Vamos lá, igreja. Livro de Ruth, capítulo 1, verso do 1 ao 5, eu acho melhor. Fica mais confortável. Ainda mais que está com óculos aqui. Se enganchar, eu vou ficar atrapalhadazinha aqui. Eita, Deus. Aleluia. Amém, meu amor. Obrigada. Melhor. Vamos lá. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. A minha Bíblia é a versão nova versão transformadora, a NVT. É uma versão mais contemporânea, mas você pode acompanhar pela sua normalmente. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar, a sua casa, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem um marido. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz: dai glória, dai graças por tudo. Até em momentos de perdas, até em momentos de tristeza, até em momentos de escassez, nós devemos dar graças a Deus por tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus é aquele que tem na sua mão o controle de tudo. Hoje nós estudamos na escola dominical um tema muito importante, um tema muito interessante, que falava sobre a promessa da provisão. Foi uma aula maravilhosa, onde nós aprendemos que Deus, Ele nos vê e Ele nos fez como seres integrais,
Deus não se preocupa somente com o que eu vou vestir, somente com o que eu vou comer, mas Deus também está ali preocupado com as minhas emoções, com a minha espiritualidade. E quando eu falo preocupado, não é a preocupação que eu e você como seres humanos temos, não é essa preocupação que Deus tem, que eu estou querendo dizer, mas que Ele se importa. Podemos dizer assim melhor. Ele se importa com as minhas emoções, Ele se importa com as suas emoções, com a nossa vida espiritual também. Então é importante nós entendermos isso. E essa mensagem, queridos, é uma mensagem que vai falar da vida de um homem, que é Elimeleque, um sacerdote de uma família, a família de Noemi. Elimeleque talvez não muito conhecido, o livro é de Ruth, o nome leva o nome de Ruth. Trata ali a história de Ruth, de uma gentia, mas a gente não pode passar despercebido desse capítulo, dessa história, desse contexto que está registrado. Porque eu entendo que se está registrado é porque Deus quer nos ensinar algo através da vida de Elimeleque. Através do posicionamento que Elimeleque tomou, da posição que ele tomou. E aí Deus quer que nós façamos exatamente o contrário, para que não venhamos a ter perdas e a sofrer danos como Elimeleque e a sua família sofreu. Quando eu estava estudando essa palavra, eu vi uma frase muito interessante e eu fiz questão de anotar para não se esquecer dessa frase. Deus não quer só a nossa obediência, mas Ele quer o meu coração e o seu coração na obediência. Como assim, irmã Lidiane? Porque tem pessoas que obedecem por obrigação. Tem pessoas que obedecem de cara feia. Tem pessoas que obedecem fechando a porta, sabe, com a maior força do mundo, demonstrando que não está satisfeito com aquela situação. Mas além da nossa obediência, Deus quer o nosso coração na obediência. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia conta a história dessa família. Essa família vivia ali, a Bíblia é clara em dizer que essa família vivia no tempo em que os juízes governavam. Que época era essa, irmã Lidiane? Era uma época de um caos. Um caos social, religioso e moral que Israel estava vivendo naquele contexto. O povo abandonou a Deus, o povo não queria consultar a Deus, o povo se esquecia de Deus de uma forma muito fácil. O povo era movido pelas suas vontades, pelos desejos da sua carne, pelos desejos do seu coração, pelos seus deleites. O povo era movido por isso. O povo não se importava com o que Deus se importava. Deus não era prioridade para o povo nessa época de juízes. Então era uma desordem total, social, uma desordem religiosa, né? E esse período iniciou exatamente quando o povo abandona a Deus. E a Bíblia vai dizer que no período de juízes, certo? Teve um certo rei chamado Eglon na história, foi rei lá de Moabe, dessa terra para onde essa família se mudou. Já já a gente entra aqui no contexto geral, estou só dando uma introdução para que a gente se situe. E esse juiz, Eglon, ele oprimiu o povo de Israel por 18 anos. Quando nós fazíamos o curso de teologia, a gente sempre brinca, né, Missilene, que o que mais a gente ouvia falar, quando nós pagamos essa disciplina, quando nós cumprimos essa disciplina no curso de teologia, era o professor Javão falando que o rei tal iniciou o seu reinado, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas aí quando terminava já não fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Já outro rei mal entrava, já fazia tudo de errado, tudo aquilo que o Senhor abominava. E por aí ia. Então Eglon foi esse rei de Moabe, que era uma terra estrangeira, uma terra de paganismo, uma terra em que o povo não adorava a Deus, né? E aí Moabe teve esse rei que oprimiu o povo de Deus por 18 anos. Vamos aqui ver o significado do nome dessas pessoas importantes dessa história de hoje, dessa pregação. Elimeleque. É muito importante nós entendermos os significados dos nomes. Sabe o que Elimeleque significa? Meu Deus é rei. Olha que significado lindo desse nome. Meu Deus é rei. Noemi significa agradável. Malom significa doença, enfermidade. Que significado pesado, né? Que significado triste. Quilion significa quase morto, definhamento. E Belém significa casa do pão. Interessante que eu fico imaginando aquela família, aquele homem e aquela mulher, quando aquelas crianças ainda pequenas, aqueles meninos ainda pequenos, jovens até, e esses pais precisando chamar os seus filhos.
E toda hora proferindo aquele nome, Malom, morte, definhamento, doença. Porque a Bíblia diz que a palavra tem poder. Poder de vida e poder de morte. E aí a gente vai vendo na palavra do Senhor que as coisas não acontecem aleatoriamente. Tudo vai se encaixando. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu quero dizer para você que vai ter situações na minha e na sua vida de adversidades. Situações difíceis que nós vamos passar. Mas que o fato de estarmos passando essa situação difícil, essas dificuldades, não quer dizer que eu e você se mova simplesmente pela vontade do nosso coração. Não quer dizer que eu e você nos movamos sem sequer consultar a Deus do que é que Ele pensa sobre o que estamos pensando, sobre o que estamos querendo decidir. Por que, irmã Lidiane, você está dizendo isso? Porque Elimeleque se mostrou ser esse homem. A gente vai ver no decorrer da mensagem que Elimeleque, ele simplesmente, quando ele ouviu falar que a casa do pão, Judá, Belém de Judá, casa do pão, estava faltando pão, parece até um paradoxo. A casa do pão faltava pão. Mas era uma estação, era um momento, Deus não tinha perdido o controle. Ei, querido, Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Eu e você perdemos o controle. Isso aqui às vezes acaba pilha, às vezes pilha, mas Deus não. Deus não perde o controle. E se tem uma coisa que o céu não conhece, irmã Júlia, é crise. O céu não conhece crise, o céu não entra em crise, bendito seja o nome do Senhor. E tudo na nossa vida, seja qual situação for, ainda que seja desastrosa, ainda que seja uma situação trágica, nós devemos tirar uma lição, nós devemos aprender com aquela situação, porque Deus está querendo nos mostrar algo. Queria que você trouxesse à sua memória algum momento em que você estava numa situação, sabe, de pior, uma situação fundo do poço. Tente lembrar aí, se Deus não foi lá com a mão dele poderosa, com a mão dele forte e não te ajudou. Tente lembrar se Deus não puxou você dessa situação. Como diz o refrão da canção de Sérgio Lopes, tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Todas as vezes. Ele não abandona, Ele não desampara. O problema é que estamos movidos das nossas decisões, pelas vontades da nossa carne, e aí saímos, sabe, que nem criança quando sai a primeira vez de casa, que quer soltar do braço da mãe, quer soltar da mão da mãe, quer correr, acha que já sabe correr, está só dando os primeiros passos, quero ser independente. E Ele respeita as nossas decisões. Ele respeita as nossas decisões. A terra estava passando por um período de fome, um período de crise. Elimeleque ouve falar isso e ele toma uma decisão. A decisão de sair de Belém de Judá. A decisão de sair de Belém de Judá. E para onde é que Elimeleque vai? Para a terra estranha. A terra do rei que oprimiu o seu povo por 18 anos. A terra de paganismo. Não, Elimeleque não foi fazer missões em Moabe. Elimeleque não saiu na intenção de pregar para o povo de Moabe, para que o povo de Moabe aceitasse a mensagem da pregação, sabe, se convertesse ali a Deus, o Criador dos céus e da terra. Não, Elimeleque não foi nesse propósito. Ele foi num propósito de fuga mesmo. Ele estava fugindo da crise. Ele estava fugindo de uma situação adversa. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, querida, que todas as vezes que eu e você nos movemos simplesmente pela nossa vontade, quando Deus não aprova aquela decisão, quando Deus não está naquele negócio, nós pagamos um alto preço. Eu e você pagamos um preço caro, e ainda há quem diga assim, eu pago o preço. Nós já ouvimos pessoas falarem isso. Eu pago o preço, mas é tão caro o preço, eu não quero saber o que é o preço da desobediência. Como é caro o preço da desobediência. E é interessante que nós vemos no decorrer da história da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, homens e mulheres que fugiram, tiveram alguns momentos de fuga por conta de situações que estavam lhe acontecendo. Mas como essas fugas não foram permitidas por Deus, não estavam na direção de Deus, pagaram um preço caro. Quer ver a primeira pessoa? Agar.
Agar foi uma pessoa que era lá empregada, escrava de Abraão e de Sara. Aconteceu toda aquela situação. Sara não podia ter filho, cansou de esperar. Não conseguiu esperar o tempo determinado da promessa de Deus. E quis fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Quando chega com aquela ideia para Abraão de dizer assim: Abraão, Deus não me dá filhos, está aí minha escrava, toma ela. Era um costume daquela época, um mau costume, podemos dizer assim. E aí davam-se as escravas para os senhores, para os maridos. E a dona, no caso da escrava, que era a senhora da casa, ficava ali na hora do parto. E assim que a criança nascia, ela pegava a criança no seu colo e a criança já era dela. E Sara teve esse plano, esse triste plano, que também não estava no coração de Deus. Não era isso que Deus queria para aquela família. E Agar simplesmente, quando ela engravida sabendo que o menino ia ser de Sara e de Abraão. Só que quando ela engravida, ela começa a se orgulhar daquilo que ela carregava. E é um problema, olha, o orgulho é um problema sério na vida do ser humano. O orgulho é um problema que impede que eu e você alcance as bênçãos de Deus e se aproxime mais de Deus. Nós precisamos ter cuidado, queridos, porque é muito sutil. E Agar começou a se orgulhar, começou a desdenhar da senhora dela, começou a fazer pouco de Sara, para melhor entender. E Sara não gostou daquela situação. Sara começou a humilhar Agar. Falou com Abraão, Abraão disse: é sua, faça o que você quiser, é sua escrava. E Sara começa a humilhar Agar, a ponto de Agar ficar tão transtornada com aquela situação que ela decide fugir. E a Bíblia diz que Agar vai fugindo. E ela para em um determinado lugar e o anjo do Senhor se encontra com Agar. Ei, Deus é mestre em encontrar fujão, viu? Deus sabe encontrar fujão. Deus sabe encontrar fujona. Deus não tinha mandado ela sair? Deus não tinha mandado ela sair. Aí o anjo do Senhor se encontra com ela e diz assim: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Aí ela responde o anjo: essa minha senhora está me humilhando muito. Eu não aguentei. Aí o anjo diz: sabe o que? Agar, você é tão coitadinha mesmo. Eu estou com pena de você, Agar. Pois vamos, eu vou esconder você de Sara. Não, o anjo diz assim: volte para sua senhora. Volte para sua senhora. Porque Deus não estava naquele negócio ali. Não era o momento de Agar sair daquela casa. E quando Deus aponta, Ele paga a conta. Eu aprendi isso com a pastora Camila Barros. Ela usa essa frase: quando Deus aponta, Ele paga a conta. Já diferente da segunda fuga de Agar. Na segunda, aliás, não foi nenhuma fuga, foi uma despedida mesmo. Abraão dispensou Agar. Ele precisou fazer aquilo ali. Ela e o menino, deu pão, deu água. Aí já no segundo momento, quando Agar, para a provisão, acaba a provisão de pão e de água ali que o homem tinha dado, Deus chega com a providência dele. Acaba o pão, acaba a água, e Agar começa a chorar, e o menino a chorar com fome. Agar coloca o menino numa certa distância de um tiro de flecha, para ver o menino morrer, a Bíblia diz. Mas não vai morrer aquele que Deus quer dar vida. Não vai acabar o propósito que Deus quer continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus diz: ei, Agar, levante-se, pegue na mão do menino. Eu tenho bênção para o seu filho também. Eu ouvi o choro do menino. Vou fazer ele também uma grande nação. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Não saia sem a permissão de Deus. Não se mova sem a direção de Deus, para que você não pague preço. Louvado seja o nome do Senhor. Outro fujão que pagou preço: Jacó. Jacó fugiu da sua casa, com a conivência da sua mãe Rebeca, diante do que tinha acontecido ali com seu irmão Esaú. Jacó fugiu. Rebeca planejou tudo. Disse: meu filho, faça o seguinte, seu irmão está querendo lhe matar, porque ele está com muita raiva de você, devido à situação lá que ele vendeu a primogenitura, depois se arrependeu, aquela história toda. E aí Rebeca, movida pelos desejos do seu coração, sem consultar a Deus, manda que seu filho vá embora, talvez achando que ele voltaria um dia, que um dia o veria.
Nunca mais Rebeca viu seu filho amado Jacó. Nunca mais. Jacó nunca mais viu a sua mãe. Ei, Rebeca não teve prazer de pegar os netos no seu colo. Não se mova sem a direção de Deus. O profeta Fujão, o profeta Jonas, fugiu sem a direção de Deus, sem o consentimento de Deus. Não foi para o lugar no primeiro momento que Deus queria. O que é que acontece? Foi engolido por um grande peixe. Passou 3 dias no ventre do peixe. A Bíblia diz que ele clama. E Deus ouve as orações de Jonas, porque Deus é um Deus de misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, tem um preço a pagar. Filho pródigo. Onde é que foi parar o filho pródigo? Sendo escravo, sendo empregado, desejando comer bolotas de porcos, comida de porco. Quando ele cai em si, se lembra que na casa de seu pai, os empregados comiam das melhores comidas e ele estava ali passando por aquela situação. Sabe por quê? Porque se moveu sem a direção de Deus. Porque saiu no consentimento da sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Nós sabemos que a fome é uma situação triste. Quem já passou fome sabe disso. Eu, graças a Deus, nunca passei fome. A gente passou algumas necessidades básicas, mas fome nunca cheguei a passar. Mas quem passa fome mesmo sabe o quanto é difícil esse ambiente, esse cenário. E é um cenário de desespero, que o pai e a mãe enxergam aquela situação ali nos filhos e quer resolver alguma coisa, quer fazer de alguma forma. E muitos entram no mundo do crime através de situações como essa. E aí vão roubar, vão pegar no alheio, como se fala. Nós sabemos que a fome, a escassez, a crise é uma situação adversa. Porém, ela não é o fim. Deus está querendo nos ensinar algo. E a Bíblia diz, todas as vezes que você achar que vai passar fome, você lembra desse versículo que o salmista Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje nós falávamos na escola dominical, você pode não ter o camarão que você queria comer, mas Deus não vai deixar faltar o ovo. Deus não vai deixar faltar a linguiça. Deus não vai deixar faltar a salsicha para fazer a mistura. Deus não deixa faltar, louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando de pessoas que sobreviveram dos campos de concentração, certo? Os campos de concentração nazista. E ele entrevistando algumas pessoas e perguntando para elas qual era o momento mais difícil naqueles campos de concentração. Qual era a luta mais ferrenha que elas enfrentavam. E aquela pessoa achava que eles iam dizer que era as torturas, eram as câmaras frias. Só que muitas delas diziam que o pior momento era o momento da fome que eles passavam ali no campo de concentração nazista. Nós sabemos que é uma situação adversa. Nós sabemos que é uma situação delicada, essa situação da fome. Mas nós devemos lembrar que temos um Deus que pode tudo. Temos um Deus que pode transformar folha de chá em sabor de leite. Hoje pela manhã eu trouxe um testemunho aqui da irmã, da tia Jô. Quem conhece a tia Jô, trabalha com missões, trabalha com crianças. E é muito edificante o testemunho da tia Jô, quando ela diz que ainda pequena, né, eram muitos filhos e o pai dela pastor, tudo muito difícil, moravam naquela região norte ali dos ribeirinhos. E ela disse que uma vez o pai dela não estava em casa, precisou sair, precisou viajar, uma viagem de barco muito longa, para ir buscar uma credencial de pastor. E a mãe dela ficou sozinha com os filhos. E a menina, a irmã dela, pequenininha, muito, né, pequenininha mesmo, coisa de 1 ano, mais ou menos de idade, 2 anos. E a menina olhava para a mãe e dizia: mamãe, eite, eite, eite. E a tia Jô já era maiorzinha e dizia assim: mamãe, ela está pedindo leite. Ela disse: minha filha, mas não tem mais leite. Já faz alguns dias que seu pai se foi e o leite acabou, não tem mais leite. Eu não tenho como dar leite para ela. E aí a mãe lembrou, teve uma ideia. E a tia Jô dizia assim: mamãe, a gente precisa dar alguma coisa para ela. A mãe disse assim: tudo bem, vamos pegar aqui. Pegou umas folhas de chá, colocou no fogo, fez o chá, botou um açúcarzinho, adoçou lá,
levantou a mamadeira, ergueu a mamadeira aos céus e orou e disse: Senhor, faz com que essa menina sinta cheiro de leite nesse chá e sabor de leite. Quando a menina toma a mamadeira todinha, guti, 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 quando termina, a menina diz assim: mamãe, eite, mais eite. Deus ouviu a oração daquela mãe, porque Deus é um Deus de provisão, louvado seja o nome do Senhor. Tinha um obreiro aqui que ele disse que às vezes fazia, quando ele cozinhava, que ficava em casa, fazia macarrão para as meninas, né? E as meninas todo dia, macarrão de novo, mas hoje é o macarrão parisiense. Hoje é o macarrão não sei o quê. Hoje, todo dia dava um nome para o macarrão, mas era a mesma coisa. Inventava, né? Foi o diácono Cássio. Vou honrar aqui, dizer quando a Fabiana, né? Precisava sair para trabalhar cedinho ali, quando trabalhava na época da padaria, ele ficava com as meninas e cuidava ali. Mas comia com, sabe, com sabor, com, né, Letícia e Raíssa? Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Então, quando chegar a crise, se ela chegar à sua porta, porque o dia mau, ele pode acontecer, querido. Ele pode acontecer com qualquer um de nós. Não se desespere, não se mova de lugar sem a direção de Deus. Se for Deus mandando, você vá. Agora, se não for Deus mandando, se for só a sua vontade, você não saia daqui para aquele portão lá fora. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a notícia da fome chegou, não foi só a família de Elimeleque e de Noemi que foi atingida, não. Não só existia a família deles em Belém de Judá, não. Tinha outras famílias. A pandemia assolou o mundo todo, o planeta todo. Quantas pessoas não foram embora do Brasil? Porque não quiseram mais viver aqui no Brasil pós-pandemia, porque crise, porque isso, porque aquilo. Estamos vivendo uma situação economicamente difícil? Estamos. Mas o Senhor é conosco. Ele é o dono do ouro e da prata. Bendito seja o nome do Senhor. Nós conhecemos aqui situações. Eu vou falar porque ela já falou isso aqui, a irmã Charlimar. A irmã Charlimar é empresária do ramo de beleza. Teve um momento de crise tão forte no salão da Charlimar, não foi assim, irmã Charlimar? Que ela chegou a raspar os potes. Raspar, ela abria os potes e raspava até a última grama do produto. Deus mudou essa situação, Charlimar? Completamente. Porque Deus é aquele que muda situações, queridos. O livro te mostra isso. É um livro que começa com começos trágicos, com começos difíceis, mas termina com um final de honra, de glória. Vai ser outra mensagem de Ruth. A mulher começa catando espiga e termina como dona da fazenda. Jesus não é gente, não. Jesus não é gente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então você tenha cuidado com as suas necessidades. Tenha cuidado com aquilo que você está sentindo falta. Porque é justamente naquilo que você está sentindo falta que pode fazer você errar o alvo. Tenha cuidado. Elimeleque poderia ter esperado mais um pouco para ver Deus mudando a situação, dando uma reviravolta. Eu lembro da irmã Ana Nilza e do irmão Francisco quando chegaram aqui, logo tão recentes. E o irmão Francisco trabalhava ali no Extra. E quantos meses, irmão Francisco? O senhor ainda passou trabalhando lá? 3 meses, foi demitido, né? Foi demitido. E a Ana Nilza, que ela é bem calminha, né? Para não dizer o contrário. Aí se aperreou. A primeira coisa que pensa, vamos voltar para Maceió. Voltar para Maceió. Jesus, vai não. Aí conversaram conosco e tudo. Vamos ter calma, tenha calma. Jesus está no controle. Deus não perdeu o controle da situação. Deus abriu uma porta em outro supermercado. Até um dia desse ele era gerente lá. Aí de lá já foi para outro melhor, promovido a outro melhor. Deus muda situações. Deus muda situações, queridos. É só você ficar no lugar que Ele quer que você permaneça, no centro da vontade dEle. Então você fique atento com aquilo que lhe faz falta. Emprego, eu vejo tanta gente. Irmã, ore por mim para Deus abrir uma porta de emprego. Agora na minha mente eu vou ficar assim: Jesus, se for para Ele desviar, para ela desviar, deixa ela sem emprego mesmo.
Porque eu vou dizer, eu não sei que bênção é essa que me faz sair da presença do meu Deus. Eu não sei que bênção é essa que me leva longe do abençoador. Não. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi a falta de Sara, viu? Foi a falta de um filho que Sara tinha, que fez com que Sara tomasse aquela decisão precipitada. E até hoje o mundo todo paga um preço caro pela decisão de Sara. Até hoje. É igual a colheita que o presbítero Elisélio estava falando. Tem como você plantar uma semente e não colher ela, não. Não tem. Interessante que nós vamos vendo no decorrer da história que Elimeleque, como eu falei aqui no começo, o nome dele significa meu Deus é rei, não é assim? Meu Deus é rei. E a gente não vê Elimeleque consultando o Senhor. A gente não vê esse súdito, digamos assim, desse rei, que é o Senhor, pedindo orientação ao Senhor. Senhor, o que é que eu faço? O Senhor está vendo aqui minha mulher, meus filhos. Belém está passando por uma crise, Senhor. As portas estão fechadas. O que é que eu faço, Jesus? O que é que eu faço, Deus? Não, você não vê Elimeleque consultando ao Senhor. Nós não vemos também Elimeleque conversando com a sua esposa, pedindo orientação, ou até mesmo entrando num consenso ali com a esposa, para saber se realmente era essa a decisão que eles precisariam tomar, sair de Belém para ir para Moabe. E aí eu quero abrir um parêntese aqui. Quando você que é casado for tomar uma decisão importante, que vai comprometer toda a sua família, você sente com a sua esposa e converse com ela. Porque nós temos um radar, viu, meu filho? Eita, radar abençoado é nosso das mulheres. Quem é mulher, diga aí, glória a Deus. É, meu filho. E quando o negócio acontece, a gente ainda faz questão de dizer assim, eu não lhe disse? Eu não lhe disse? É desse jeito. Né? Eles às vezes não querem muito. Não querem muito dar o braço a torcer, né? Mas nós temos essa percepção. Nós temos essa percepção. Meu filho, não vá por aí. Meu filho, não faça assim. Não vai dar certo. Eu estou vendo que isso... A gente não vê Elimeleque conversando com Noemi. Não, não vê. Ele simplesmente toma a decisão e arrasta a mulher, arrasta o menino e compromete todo mundo. Ei, você está pensando que Elimeleque foi para Moabe na intenção de morrer e dos seus 2 filhos morrerem? Não. Ele ainda pensava em voltar, Missilene, para a casa do pão e usufruir das bênçãos de Deus ali, mas ele não teve mais oportunidade. Cuidado com as decisões que você toma por conta própria. O Salmo 112, 7. Alguém abra aí, por favor? Salmo 112, 7. Nós já estamos caminhando para o final. Não sei se o pessoal do telão vai botar aí. Salmo 112, 7. Louvado seja Deus. Salmo 112, 7. Achou, presbítero Elisélio? 112, 7, não é isso? Não viverá temeroso, esperando mais notícias. Confiando plenamente no Senhor, seu coração estará sempre firme. O seu coração está seguro, ele não temerá más notícias, esse homem que confia no Senhor. Ei, o mundo está desabando, Deus está no controle, tenha calma. Porque a Bíblia diz que pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e eu não seremos atingidos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus muda situações, não se mova sem a direção de Deus. A gente não vê Elimeleque preocupado com o paganismo que ele ia encontrar lá em Moabe. Não vê. Será que meus filhos vão se desviar naquele paganismo? E minha mulher, será que ela vai esfriar na fé? Eu posso me desviar também do Deus de Israel, dos caminhos do Senhor. Não, a gente não vê Elimeleque preocupado com isso. A gente vê Elimeleque preocupado em satisfazer a sua vontade. A gente vê Elimeleque preocupado com as suas necessidades. E tão somente mudando de lugar para passar um momento de crise, o qual ele não voltou mais de lá. Não faça do seu jeito. Não faça na força do seu braço. Bendito seja o nome do Senhor.
Nosso Deus é um Deus que Ele faz aliança com o homem. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de abastecimento. Se está faltando alguma coisa, você entre num estreito com Ele e pergunte o porquê daquilo ali. Se está faltando algo do seu coração ali, algum desejo do seu coração, você examine-se a si mesmo e diga: Senhor, onde é que eu estou errando? O que é que está errado? Mas não me faça sair da tua presença, Senhor. Não me faça mover do lugar sem a tua permissão. Deus é um Deus de provisão, queridos. Lá na terra de Moabe, a Bíblia diz que Noemi ficou viúva. Lamentável. A Bíblia diz que ela perde os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. Noemi volta sem nada. Volta amargurada para Belém de Judá. Ela ouve notícias de que Deus está abençoando a casa de Belém, está abençoando a casa do pão, com pão novamente para os seus filhos. Mas ela volta amargurada, ela volta transtornada com tudo aquilo que lhe ocorreu, achando que a mão de Deus estava contra ela. Porque é assim que nós nos comportamos, né? A gente faz as nossas bobagens, a gente faz as nossas besteiras, a gente toma as nossas decisões. Aí depois a gente tem que ter um bode expiatório, tem que culpar alguém. E muitas vezes esse alguém que a gente quer culpar é Deus, que não tem nada a ver com aquilo. Não pede a orientação de Deus, não consulta Deus, não conversa com Deus, não tem um relacionamento com Deus, aí depois quer culpar Deus. Hoje pela manhã, a lição, o último ponto da lição falava sobre a presença do Espírito Santo, sobre você ter a direção de Deus. Não só a presença, mas você também ter a direção de Deus, né? E a gente falava sobre isso aqui. Essa questão de você ter a direção de Deus. Não é suficiente você ter sua presença, mas ter a direção. E Deus colocou no meu coração de gravar um áudio, pelo menos ali de 3 irmãos, com a voz deles, para que as irmãs pudessem identificar de quem eram essas vozes. Né? Até o Lucas, o neto da irmã Gláucia, logo adivinhou a primeira voz que saiu, que foi do presbítero Alexandre. É o irmão Alexandre, né? Aí outro foi o Edson, o outro foi o Paulinho. A menina do Paulinho disse: é meu pai. Mas onde é que eu estou querendo chegar com isso? Por que nós identificamos essas vozes? Porque se tem um relacionamento. Eu não posso identificar a voz de Deus se eu não tiver um relacionamento com Ele. Eu preciso da direção dEle. Eu preciso que Ele seja o meu GPS. Quantas vezes os GPS da vida colocaram um homem e uma mulher no cheiro do queijo, levaram até a morte? Hoje mesmo eu estava vendo a notícia de um argentino turista que simplesmente morreu porque entrou numa comunidade enganado. GPS errado, rota errada, e rota errada nos leva a precipícios. Agora tem uma voz que não falha, que é a voz dele, e que eu e você devemos conhecer. Quando Ele nos dá a direção, bendito seja o nome do Senhor. Deus é um Deus que dá direção para o seu povo. Quando Moisés foi guiar aquele povo no deserto, Deus dizia tudo para Moisés como deveria fazer. Por quê? Porque Moisés procurava Deus. Porque Moisés buscava Deus. Porque Moisés se importava com o que Deus queria. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés se importava com isso. O pastor Anderson, o subsídio da escola dominical que a gente estuda, o pastor Anderson falou algo muito interessante sobre essa lição hoje, em um dos pontos. E ele disse que tem muita gente que, quando chegar no céu, quer conversar com Abraão, quer conversar com José, quer conversar com os homens, né, os heróis da fé. Ah, José, como foi para você enfrentar os seus problemas, enfrentar a prisão, o calabouço, enfrentar a traição dos seus irmãos? Como foi para você, José, enfrentar tudo isso? Ah, Davi, como foi para você enfrentar aquelas guerras, aquela situação, a perseguição de Saul e tantos outros? Abraão, como foi? Eu queria saber qual foi a sua experiência quando Deus mandou sair da sua terra, da sua parentela. Você não tinha direção de GPS, não existia GPS naquela época. Como foi para você? E aí, ele disse que os heróis da fé vão olhar para essas pessoas que estão ali, perguntando a eles sobre as experiências deles e vão dizer assim: antes de eu dizer para vocês, eu quero que vocês me respondam. Qual é a experiência de ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de vocês?
Qual é a experiência de ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de vocês? Porque nós não tínhamos. E nós temos o privilégio. Ei, você que entregou a sua vida para Jesus, você tem um privilégio, você é um vaso de barro, mas dentro de você habita um tesouro precioso. É o Espírito Santo de Deus. E ele não é mudo. A Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis ele interpreta a tua e a minha oração. Tem dia que eu e você não sabe falar nada. Parece menino de maternal. A gente sabe dizer coisa com coisa, só chora. Aí ele está lá interpretando. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Aleluia! Porque às vezes não consigo nem falar. Logo o quê? Meus olhos vêm molhar como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Ele é Deus de provisão. Ele muda situações. Não se desespere. Não se desespere. Tudo que o inimigo quer é atribular a mim e a você. Tudo que o inimigo quer é deixar eu e você refém do medo. Ou coisa triste é o tal do medo. E vocês sabiam que ele é um espírito? É um espírito. Tem um medo natural. Tem um medo natural. Que eu estou aqui. Não, mas eu tenho medo de cair. É natural. Mas o medo que me impede, te impede de avançar, de fazer aquilo que Deus já determinou para nós, é um espírito. E nós devemos repreendê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai mudar situações. É no de repente. Ei, o de repente de Deus, ele chega, aleluia. Pedro estava naquela prisão com 16 soldados, um homem só, desarmado, 16 soldados. E a Bíblia diz que a igreja orava na casa da irmã Maria, aleluia. E quando a igreja ora, Deus responde. Deus manda um anjo só. Um anjo para mudar a situação de Pedro. Acorda, Pedro. Acorda. Sabe o que é que eu acho lindo? É que o céu não quer que eu e você saia envergonhados de uma situação, não. Pedro não saiu pelado da prisão. Pedro não saiu descalço. Pedro, veste a capa. Veste a capa, calça a sandália. Você está pensando que vai sair dessa luta todo desgrenhado? Como o pastor sempre fala aqui brincando, parece pegar você para apagar fogo. Não, vai sair vestido, vai sair calçado, vai sair com as necessidades supridas. Porque deserto não é para matar crente, não. Crise não é para matar crente, não. É para forjar, aleluia. É para nos deixar mais fortes, é para nos deixar mais confiantes no Senhor. Pedro sai da prisão, tudo se abre, as portas, tudo automático. Parecia as portas do shopping se abrindo para Pedro. Pedro chega na casa de Maria, da irmã Maria. A meninazinha vai atender, parece que vê um fantasma. Meu Deus, é Pedro, Jesus. Ei, tem coisas que você está orando e quando Deus enviar a resposta, você vai se espantar. Mas eu quero dizer para você que vai ser o poder dele. Você vai se lembrar da oração que você fez, como o presbítero Eliseu falou aqui. Deus fez ele lembrar da semente. Aleluia, Deus vai responder. Tenha calma, espere um pouco mais. Deus está te ensinando coisa. Aleluia. Quando a menina chega para dar a notícia ao povo, Pedro está lá fora. Essa menina só pode estar ficando doida. Meu Deus do céu, me deu ali uma comidinha para essa menina, que eu acho que a bichinha já está variando. É muito mistério aqui, é muito fogo, muita oração, muita língua estranha. Essa menina só pode estar variando. Tá, não. É o poder de Deus, é o resultado da sua oração chegando. Ontem eu recebi uma promessa do Senhor no culto de jovens.
Deus usou a vida da irmã Ariane para mim. Deus falava pela boca dessa jovem. Dizia assim: eu não te dei prazo de validade. Eu digo: eita glória, aleluia. Porque essa semana foi travada de guerras aqui na minha mente, de questionamentos. Senhor, quando? Senhor, por quê? Senhor, Senhor, Senhor. Deus disse assim para mim: ei, eu não te dei prazo de validade, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você se mova na direção de Deus. Não faça como Elimeleque fez. Maridos, vocês prestem atenção, viu? Vai tomar decisão importante, converse com a mulher. Converse com a esposa. Converse com a esposa. Se ela for um pouquinho difícil, né? Porque tem umas amadas que é um pouquinho difícil, a gente entende, né? Mas peça a Deus para trabalhar no coração dela. Qualquer coisa compartilhe ali com o seu pastor. Enfim, tem ajuda de um lado e de outro. É importante, tá? Mas não se mova pela sua própria vontade. Não se mova pela sua própria... eu estou pensando em fazer isso. Certo, mas você já consultou a Deus? Já consultou a Deus? Esse ano eu até testemunhei hoje aqui, só para encerrar mesmo. Eu não falei nenhuma vez ainda que ia encerrar, né? Acho que eu falei só uma. Falei. Esse ano, nós precisamos mudar de casa. E aí o que é que acontece? Quando nós recebemos a notícia que o pastor Nilton ia precisar da casa para colocar à venda, meu coração já ficou, disse, meu Deus do céu. Então temos que procurar casa. E ficou aquela saga de procurar imóvel. Quem mora de aluguel sabe como é isso, né, Tânia? E nós fomos procurar e vimos vários imóveis. Nos agradamos de uns, de outros não. E aí a gente conversando entre si, eu e meu marido, a gente chegou num consenso seguinte: meu filho, vamos orar a Deus, pedir a direção de Deus? Vamos escolher por conta própria, não, porque coisa boa é você escolher aquilo que Deus já reservou para você. Tá certo. Assim foi feito. Um dia meu esposo estava dirigindo e orando ao Senhor. E Deus falou para ele: fale com fulana. A gente falou com fulana. E a gente achava que era um outro imóvel, que é o que a gente, estava no nosso pensamento. Só que ela, não tio, não é mais esse imóvel, aquele lá já está alugado, tem um outro. Se vocês quiserem ir lá, quando eu fui olhar, 54 metros, bem apertadinho lá. 2 quartos, o vão da sala é o vão da cozinha. Mas é o lugar mais aconchegante da face da terra para mim. Sabe por quê? Porque foi na direção de Deus. Aleluia. Quando eu estou lavando louça, é bem apertadinha a pia. E ainda está faltando fazer algumas coisinhas lá, de um móvelzinho, uma besteirinha aqui, outra coisa acolá. E eu quero começar a ficar impaciente, me atribular. Jesus me faz lembrar: você queria algo pequeno. Você queria algo menor para ter menos trabalho. Se lembre que fui eu que direcionei. Eu digo: tá bom, Jesus, não está mais aqui quem falou. Obrigado, Senhor. Aí não tem mais como ficar um monte de louça empilhada na pia, porque agora é tudo muito pequenininho. E a gente vai se adaptando, porque o ser humano é fácil de se adaptar a situações. É fácil. Principalmente quando o Senhor está naquele negócio. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha prover essa semana na sua vida. Ei, 2024 ainda não terminou. Deus vai trazer provisão ainda para muitos aqui. Coisas que vocês estão esperando no Senhor. E Deus vai fazer. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.